E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Hoje eu trago pra vocês aqui a minha crítica de Sinners, ou Pecadores, novo filme aí da Warner Brothers, e ao mesmo tempo de uma dupla que é uma das melhores duplas preta nos Estados Unidos hoje em dia, tá ligado? A gente vai falar um pouco mais sobre esse que pode ser um dos melhores filmes do ano e que tem muitas chances de chegar aí na temporada de premiação com um fortíssimo nome aí pra vencer ou ser indicado na maioria das premiações. Por que não? Mas bora parar de enrolação, já tô me adiantando e vamos pra crítica. Let me in, man. Some weird shit going on out here. You keep dancing with the devil. E antes de continuar com esse vídeo maravilhoso, eu só vou pedir pra você se inscrever e deixar o seu like, porque tudo isso ajuda demais a gente continuar crescendo e vocês sabendo das novidades que estão saindo aqui do canal, beleza? Se puderem se tornarem membro, também acaba ajudando o canal com uma pequena quantia financeira por mês e ajuda o canal a sobreviver um pouquinho mais, beleza? Então, vamos falar desse filme que é escrito e dirigido pelo Ryan Coogler. Ryan Coogler é diretor que eu amo demais, e não tem como desassociar a carreira do Ryan Coogler com o nosso querido Michael B. Jordan, porque os dois são diretores, né, e o Michael B. Jordan também é ator e diretor, e os dois são produtores, inclusive desse filme também, se ligou? E eles movimentam Hollywood há um tempo, aí desde que eles surgiram juntos lá em Fruitvale Station, eu acho que é assim que se pronuncia, A Última Parada, que tem um subtítulo aqui, nacional, e desde lá pra cá, essa dupla que protagonizou depois Pantera Negra, que é um pequeno filminho da Marvel, assim, pequenininho, que pouca gente viu, só, né, $1,5 bilhão depois, tá ligado? E revolucionou o mundo negro nos heróis e esse tipo de coisa, e é uma referência, na minha modesta opinião, até hoje, sempre tem problemas, mas é um filmaço. E também Creed, o Creed 1 é da dupla também, do nosso querido Ryan Coogler e Michael B. Jordan. O Ryan Coogler não volta como diretor nas continuações, mas ele fica como produtor também nelas, né? E aí, cara, essa duplinha aí nos lançaram aqui uma pedrada na cara nesse filmaço, nossa senhora. Sinners é um filme tão interessante que é difícil eu explicar ele pra vocês. É um filme complicado, e esse é o maior elogio que eu posso dar pra esse filme. É o maior elogio que eu posso dar pra esse filme, porque tudo que eu falar aqui vão ser palavras que outras pessoas vão dizer, que o filme é incrível, que o filme é espetacular, e ele é mesmo, tá ligado? Mas ele é um filme complicado. Complicado porque, é difícil de entender? Não. Ah, mas ele tem muita coisa? Tem. Ele tem vários gêneros? Tem. E ao mesmo tempo, ele é complicado porque ele me faz tão bem que eu não sei dizer e começar a dizer por onde que ele me faz tão bem desse jeito. Se ligou? É um filme que conta a história de dois irmãos, o Smoke e o Stack, que voltaram para a cidade deles de Delta, no Mississippi, para poder abrir um blues club, para abrir um negócio ali, entendeu? E ganhar a vida, ganhar o seu dinheiro, ser feliz na sua cidade natal. Eles são uma dupla de irmãos desordeiros, gêmeos inclusive, né, interpretado pelo mesmo ator, o Michael B. Jordan, e eles ficam ali na cidade, causando um pouco de caos, mas também recrutando a galera que são os amigos, as pessoas que eles confiam, pra abrir esse Blues Club. Se ligou? E aí tem toda uma coisa também de segregação racial, porque a gente tá numa época em 1930, né? Onde você tinha linchamento público contra pessoas negras, onde você tinha a clã fazendo das suas, tá ligado? E onde você tinha a cidade que era literalmente separada entre pretos e brancos. Isso porque numa cidade que já tinham homens livres, né? Mas tinham muitos escravos ainda, ou aquele escravo que tipo, você não é tão escravo assim mais, agora você ganha um dinheiro que você só pode gastar na fazenda. Então o filme fala sobre segregação racial de uma maneira muito forte, mas o filme não é só sobre isso. O filme não é só sobre esses irmãos tentando ganhar a vida, ou de uma análise de estudo de personagens, ou porquê as pessoas fazem o que fazem, porque as pessoas são meio más, meio heróis. Essa dualidade não tá aqui. Essa dualidade, tipo, entre bem e mal, não é sobre isso que o filme tá falando, tá ligado? Em momento nenhum. Bem e mal faz parte das pessoas dessa cidade, saca? Então, isso pra mim já me encanta bastante. E aí você fala assim, então é um filme sobre segregação racial. Não, não é. Ele é um filme, então, que vai contar a história sobre algumas mitologias, porque fala no começo de um filme de pessoas que têm
poderes, entre aspas, de curar as pessoas através da sua música. Você ligou? E através da sua música também elas chamam a atenção do mal. E isso tem diversas religiões. Eles apresentam aqui o Chacal, se eu não me engano. Eles apresentam a cultura africana, não sei se Yorubá e tal. Apresentam também da Irlanda, porque a gente tem um personagem que a gente vai chegar nele que é irlandês, saca? Tem diversas culturas aí que tem esse tipo de pessoa. E também tem essa coisa aqui da gente ter um filho de um pastor, né? Que é um dos grandes personagens do filme, que é músico e que tem esse dom. Tem esse dom aí de curar as pessoas através da sua música e também de chamar a atenção do mal pra si em algum momento. E você tem, cara, a clã, né? Que tem a sua religião. Você tem a religião Yorubá, de alguns personagens, pelo menos eu acho que é, né? Em alguns personagens aqui, porque isso existe no filme. E você tem aqui uma coisa da religião irlandesa. Mas também o filme não é sobre, sabe? É sobre religião, sobre o apagamento de algumas religiões, sincretismo religioso. O filme não é só sobre isso. Ele também fala sobre isso. Tudo em uma segunda camada. Mas o filme é sobre música também. O filme é sobre o poder do blues. O filme é sobre a história do blues e do jazz. E como a música preta é fantástica. E como a cultura, e no caso a cultura preta, é um negócio absurdo. Tá ligado? E esse poder especificamente do personagem do Sam Moore, que é o pastorzinho, interpretado e vivido aqui pelo Miles Calton, que é um musicista fantástico que eu não conhecia, mas ele é muito bom, ele canta demais e ele tá bem aqui no filme como ator. E o poder desse rapaz no filme, ele é tão interessante e tão absurdo que tem uma das melhores cenas que eu já vi no cinema, na história. Ponto. Foda-se. Tá ligado? O bagulho é incrível. Que é quando eles estão num clube, já com o clube funcionando, esse garoto pega ali o seu violão e começa a cantar. E ele começa a cantar de um jeito que eu falei, nossa, ele manda muito bem. Nossa, como ele é incrível. Nossa, como ele é foda. E aí a cena para. E eu falei, não, Ryan Coogler, deixa esse cara cantar, ele é muito bom. Só que a cena continua de outro jeito. Porque na hora que a cena vai continuar, a cena... Lembra que eu falei que ele tem o dom de curar as pessoas? E não só, ele tem o dom de conectar as gerações, passado, presente e o futuro dos espíritos através da sua música. E isso, ai gente, isso no filme é tão lindo, tão espetacular, que eu não consigo descrever como essa cena é tão bem feita. Porque nesse momento, ele começa a tocar e aí surge uma guitarra, surge um scratch de DJ, surge um movimento hip hop. E as pessoas vão aparecendo em 1930 como orixás também, tá ligado? Como pessoas pretas do futuro, curtindo o movimento hip hop, curtindo a evolução do blues como um todo. E aí se você volta pra trás, você tem os tambores desde a origem dessa música preta. E aí você fala assim, a música preta é foda pra caralho. Se ligou? Porque é rock, é jazz, é blues, é os cantos Yorubá, é a música rap, é a música eletrônica rap, e aí você fala, puta que eu pariu, é sobre isso que esse filme tá falando. E essa cena é tão incrível, tão espetacular, que obviamente eu não vou entregar ela inteira, detalhe por detalhe, nem colocar ela aqui, nem nada do tipo, porque ela merece ser vista no cinema. Se você não viu esse filme, vá só por conta dessa cena, porque puta que eu pariu, que cena fantástica, eu tô arrepiado de novo só de lembrar dessa cena. Então, é um filme complexo nesse sentido, porque não só isso, é um filme de terror, é um filme de vampiros no seu mais clássico. Ele tira a cruz da equação, e eu acho que é de propósito, tá ligado? Não tem cruzes assim, tipo, presentes na mitologia vampiresca, até tem lá na igreja evangélica do rolê aqui, mas não tem dos vampiros serem alérgicos de alguma maneira, ter fraquezas contra a cruz. Mas os vampiros, que é uma história de vampiros. Não sei se eu contei, mas é uma história de vampiros. Essa história de vampiros tem coisa de alho, tá ligado? Não tem água benta, não. Mas tem estaca, se ligou? Tem o sol que queima. Tem um monte de coisa ali, tem que ser convidado pra entrar. E isso o Ryan Coogler, ele detona demais. Porque misturar toda essa coisa que eu falei até agora com um filme de terror... Ah, meu irmão, é pra poucos. Você tá entendendo que é um filme sobre muitas coisas? Com vários gêneros, ou tramas, ou temas diferentes, que ele consegue fazer uma miscelância maravilhosa e jogar isso na sua cara da maneira mais incrível, no ritmo mais maravilhoso que eu vi nos últimos anos. Isso é muito bom, cara. Isso é muito fantástico, tá ligado? E essa é a história do vampiro aí, que é o Raymek,
que tá naquela cidade e ele só quer uma família. Ele é um vampiro solitário, ele quer uma família. Ele tá há muito tempo solitário aí e ele vai atrás do Sammy porque ele ouve o Sammy cantando. Se ligou? E ele é chamado por esse musicista e tal. Então, ele também é um musicista, ele também é um cantor, ele também tem a sua cultura. Esse vampiro aí que é interpretado pelo Jack O'Connell, que tá muito bem no papel, tem pouco espaço pra ele, mas ele manda bem, ele é muito carismático no momento dele. Porque esse vampiro aí, que é o vampiro que transforma as outras pessoas em vampiro, é um cara que parece ser irlandês de muito tempo atrás, quando o cristianismo estava em expansão por aquela parte da Europa. Se ligou? Então ele foi colonizado em maneira religiosa pelos cristãos e ele se transformou em vampiro até então, mas carrega a sua cultura desde lá. E aí você fala assim, puta, que incrível, cara. Então faz muito sentido algumas coisas de cristianismo não funcionarem com ele, como a palavra do Senhor, como uma cruz, esse tipo de coisa. Mas ainda como vampiro, ele tem as suas fraquezas. E isso pra mim é fantástico. Fantástico, Ryan Coogler fazendo gore aqui, aquele sangão espirrando, saca? Meio nojento e tal. E numa fotografia, e numa trilha sonora, e numa montagem que eu fico bobo. Eu podia falar desse filme por horas, mas não seria o suficiente. E ao mesmo tempo, eu só estaria redondamente, né? Aí, repetidamente, muitas vezes falando a mesma merda, que o filme é incrível. O filme é incrível, senhoras e senhores. Se eu preciso dizer mais alguma coisa que o filme é incrível, o filme é incrível, é nota 5. Eu gostei pra caralho, eu quero saber a opinião de vocês, tá ligado? Sobre esse filme. Se você não tá convencido a assistir esse filme ainda, você pode assistir esse filme pela Wumi Mosako. Essa mulher é fantástica, essa mulher é incrível. Quando ela entra em cena, você fala, puta que pariu, que atuação incrível, junto com o Michael B. Jordan. E olha que a gente tá falando do Michael B. Jordan e ela bota ele no bolso na cena. Ela bota ele no bolso, que atuação incrível, que poder que essa mulher tem em tela, né? E ela tá disputando com muita gente foda naquele momento, tá ligado? Você pode ver o filme também pelo nosso querido Delroy Lindo, um dos atores negros que eu, puta, desses mais velhos, assim, que eu gosto demais. Era um cara que tinha uma carreira, mas que ele se destacou mais recentemente, né, pra mim, né, desde os últimos 5, 8 anos. Eu tô falando mais recentemente, mas é de alguns anos pra cá. E ele é fantástico. E como ele tá aqui fazendo o Delta Slim, que é um cara sofrido, ao mesmo tempo que tem a música no sangue e que tem muita presença de tela, tá ligado? Você pode também ver o filme por ele. Mas o motivo pra você ver esse filme é a Hailee Steinfeld, que está fantástica no filme. Mais uma das pessoas que são lindas no filme, né? Porque todo mundo é muito lindo nesse filme, impressionante. Ela é uma dessas mina branca que, por um acaso, foi criada com a comunidade negra, tá ligado? E tem uma mensagem ali do personagem dela que eu acho interessante, da motivação da coisa, de como algumas coisas acontecem, tá ligado? E a interação dela com o Michael B. Jordan também, com um dos irmãos, né, é muito boa. Vamos trocar ideia aqui, porque é um dos filmes, é um daqueles filmes, inclusive, que vale a pena demais ver no cinema. Gravado em IMAX, tá ligado? Feito num nível e de um jeito que transformam as peles pretas aqui e não tem medo de usar a escuridão junto com a pele preta, o jeito que o figurino se encaixa com o resto das roupas de época e difere os personagens pretos dos personagens brancos, dos personagens dos vampiros ou dos personagens mais estilosos com mais dinheiro. Saca? Você tem tanta coisa pra analisar nesse filme. Esse filme é tão rico de diversas formas, mas que tem um terceiro ato que pra mim é curto, mas ele tem um epílogo no seu final, que é quase uma cena pós-crédito, só que grande, saca? Que dá outro sentido pro final da obra, ou seja, ele acaba o filme muito bem, de uma maneira incrível, aí ele vai pra uma outra parte, acaba o filme de novo, e tem ali uma cena pós-crédito no final, do final, só pra dar um gostinho pra galera que amou a música do filme. Se inscreva no canal, deixa o like, quero saber o que você achou aqui da minha opinião, o que você achou do filme, se você já viu. Muitíssimo obrigado por ter assistido. Puta que eu pariu, Ryan Coogler, você é foda, beijo na bunda, valeu, até a próxima, hein? Tchau, tchau!